E aí essa semana a gente conversando, aí eu vi o tema, gente boa, sangue bom. Eu falei, é bem Levi, né? Bem Levi. Eu falei, e aí Levi, o que eu faço com esse tema aí, meu amigo? Aí ele me explicou o que vocês estavam estudando e tal, aí ficou mais fácil. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 4. Efésios 4:32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor, mais uma vez, nós consagramos as nossas mentes e corações esse momento e pedimos que o Senhor bondosamente nos fale pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente boa, sangue bom. Eu já começo dizendo o seguinte: gente boa, segundo o texto que nós lemos, e segundo toda essa lógica que Paulo vem trabalhando em Efésios capítulo 4, gente boa é gente com uma disposição positiva em relação ao outro. Gente boa tem uma disposição positiva em relação às outras pessoas, especialmente aquelas pessoas que nos ferem. Lembram de Jesus? Se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que vantagem há nisso? Os pagãos também fazem. É como se Jesus estivesse dizendo assim: que vantagem que o reino leva se eu e você tivermos uma disposição positiva para aqueles que nós sabemos que nos amam? Nenhuma. Gente boa, sangue bom, é gente que tem uma disposição positiva, especialmente com aquelas pessoas que ninguém tem uma disposição positiva. Gente boa, sangue bom. Bem coisa de pastor Levi mesmo. Gente boa, sangue bom é gente ao contrário de gente ruim, sangue ruim. Por quê? Porque gente ruim, sangue ruim, trata as pessoas como o diabo trataria. Olha que interessante, né? Que o texto acaba dizendo assim, que nós devemos perdoar uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Por que assim que eu estou assim, tocando no nome do infame aqui? Só para a gente lembrar. O pastor Ed tem uma expressão que, quando eu ouvi pela primeira vez, tirou o meu chão. Ele disse assim: eu não tenho medo de demônio. Eu também não. Mas ele disse uma outra coisa, que aí eu fiquei assustado. Eu tenho medo de gente demonizada. Eu falei, mas não é que ele tem razão? Porque o demônio você repreende em nome de Jesus, não é? Não é amarra. Esse negócio de amarrar dá errado, viu, gente? Porque o demônio nunca sabe se sai ou se fica. Então amarra só não, repreende e manda embora. Agora pensa numa pessoa sangue ruim, gente ruim, que se você clama pelo sangue de Cristo não faz nenhum sentido para ela. O Tiago vai dizer que o diabo crê que Deus existe e estremece. Ou seja, é mais fácil lidar com um demônio do que com uma pessoa demonizada. É mais fácil a gente repreender a ação do mal em um ser humano que está possesso do que em um ser humano em seu perfeito juízo na maldade. Gente boa, sangue bom, trata as pessoas segundo o perdão de Deus. Ou seja, diferente do que o diabo trataria. Como o diabo trata? Acusação. Uma perfeita acusação. Infligindo sofrimento. Punindo. Gente boa, sangue bom, perdoa. Mas tem outra coisa que me chama muita atenção nesse texto, e eu me propus a não ser longo com vocês, eu queria ser rápido e conciso.
O texto diz assim, que a gente tem que ser não apenas bondoso, mas compassivo. O que é ser compassivo? Ser compassivo é ser sensível ao mal alheio. Como assim, pastor, o mal alheio? Então, nós somos ontologicamente, essencialmente maus. Nós somos moralmente maus. Nossos maiores feitos têm a ver com pecado. Por que a gente peca? Porque a gente é pecador. Essa é a nossa essência. Porque o nosso pecado tem implicações morais? Porque nós vivemos em comunidade. Então as minhas decisões não apenas me afetam, afetam toda uma rede, toda uma colcha, uma teia de relacionamentos. O que é ser compassivo? É olhar para o outro e dizer assim, ele é um ser humano, assim como eu sou ser humano. E se tem uma coisa que a gente é bom em fazer o mal. O compassivo enxerga a maldade no outro, mas antes enxerga em si. E ele sabe que o outro, antes de ser vilão, é vítima do mal. Também. Ainda que esse faça escolhas pelo mal, ele também é vítima do mal. Gente boa e sangue bom é compassivo. Olha para o outro e diz assim, eu não estou no nível desse irmão aí, mas eu já estive. Ou eu nunca estive, mas pode ser que um dia eu esteja. Porque nós somos ontologicamente, nosso ser é mau. Embora nós sejamos lavados pelo bom sangue do Cordeiro, que era gente boa mesmo, a gente ainda lida nessa tensão, né? A nossa vida de caminhada com Jesus se desenvolve entre esse futuro esperado do reino de Deus e esse mundo aqui e agora. É nessa tensão que a gente desenvolve a nossa caminhada de discipulado com Cristo. É aqui que a gente vive luzes e sombras. É aqui que a gente lida com o mal moral e o mal ontológico. O mal que está para além da nossa vontade. Lembra do Paulo? O Paulo diz assim, aquele bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. E os meus melhores esforços me sabotam. E quando eu penso que eu estou alcançando, eu já fiz o mal que eu não queria. Por quê? Porque o mal não é apenas o que fazemos. O mal é aquilo que somos em certa medida. Veja que interessante. Moisés e sua lei disseram assim, certo e errado tem a ver com fazer ou não fazer coisas, ir ou não ir em lugares sagrados, guardar ou não guardar dias sagrados. Aí vem Jesus e dá uma complicada e diz assim, olha, não é mais só isso não, viu pessoal? Vamos ampliar a nossa capacidade de entender o que é o pecado. E Jesus diz assim, ó, não é só adulterar de fato com uma mulher, é pensar em adulterar com ela. Em vez de ajudar, atrapalhou a gente, né, pessoal? Mas deu para piorar ainda, porque o Paulo veio e disse, ó, o pecado não é só o que você faz ou deixa de fazer, não é só o que você pensa, o pecado é o que você é. Ou seja, naturalmente, sem esforço algum, e antes de qualquer experiência, o que você pode produzir é pecado. Por isso que a vitória de Jesus na cruz é um negócio grandioso, gente. Porque o que Jesus faz de fato, ele recupera tudo isso que a gente perdeu por causa do pecado, inclusive a nossa capacidade de dizer não ao mal e à maldade. Que naturalmente, sem esforço, sem treinamento, sem escola de capacitação, a gente faz. Jesus é maravilhoso. Pois bem, gente boa, sangue bom, gente bondosa e compassiva, é esse tipo de gente que é sensível ao mal alheio e sabe que às vezes o outro é vítima do mal e da maldade. E aí age com graça em relação a ele. Lembra dessa coisa da graça que a gente sempre fala? O que é a graça? Graça é dar ao outro o que ele não merece e não dar o que ele merece. Simples assim. Igualzinho Deus fez com nós em Jesus, conosco em Jesus. Olha, vocês mereciam, mas eu não vou dar. Vocês não mereciam, mas eu vou dar de graça. Gente boa, sangue bom é aquele tipo de gente que
Sai do nível da competição, da briga, do quem brilha mais, do quem tem mais seguidores. Tudo bem que não é muito aí a parada de vocês, o negócio dos seguidores, mas no meu grupo, entre jovens e adolescentes, esse é o negócio, pessoal. Quem tem mais seguidores, Snapchat e tal. É um negócio. Mas a gente tem as nossas outras neuras, né? Então, gente boa, sangue bom, não é esse tipo de gente que trabalha nesse nível. É o tipo de gente que tem uma disposição do Espírito Santo de Deus para acolher o outro, inclusive quando o outro é o nosso carrasco. Mas tem mais coisas. Se eu fosse dizer de outra maneira o que eu disse até aqui, eu diria assim, ó. Gente boa, sangue bom, tem disposição positiva para com o outro, é compassivo porque reconhece a maldade e o mal no outro, a mesma maldade no outro que existe em mim. Veja, reconhece, não é conhece. Ah, eu conheci a maldade quando encontrei o pastor Joab. Não, ei, você reconheceu, parceirinho, que já tem em você também. Você foi capaz de ver o que há em você. Terceiro, gente boa, sangue bom, aprende a liberar o outro das culpas mútuas. O que é perdoar? Todo mundo diz, perdoar é esquecer. Discordo. Perdoar é liberar o outro da culpa que ele tem. É dizer assim, vá em paz. É tirar de sobre ele o peso da culpa e dizer, eu não te condeno, vá em paz. Considerando um fato, que nós somos uma comunidade humana e espiritual ao mesmo tempo, que mutuamente se abençoa e mutuamente se fere. Então, quando eu digo, ó, libere o seu irmão da culpa dele, eu estou dizendo também, eu peço a Jesus que as pessoas te liberem das culpas que você tem. Sabe aquela coisa de você chegar atrasado pela primeira vez? Você chega atrasado no negócio a primeira vez. Falando de mim. Você fala, poxa, que atrasado. Aí você chega a segunda. Na terceira você já está assim, meu Deus, podia outra pessoa falar lá, porque eu vou me atrasar de novo. Que as pessoas vão me olhar como, nossa, aí fica aquele peso. Veja, alguém que tem essa postura vai olhar para mim e vai dizer assim, meu irmão, fique em paz. Esse negócio de atrasar aí é de humano, viu? Mas vê se melhora, mas fique em paz. Esse negócio aí é de gente humana, faz parte, viu? E aí eu me sinto em paz. O que acontece? Na próxima vez, eu tenho uma vontade danada de chegar no horário. E às vezes eu consigo. Porque a gente tem essa noção de que se a gente libera o outro da culpa dele, a gente está dando licença para ele fazer tudo de novo. Mentira! Porque esse controle não está nas nossas mãos. O perdão capacita para a mudança. A mágoa prende o outro e impede ele de viver. Lembra daquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo? Do cara que devia para o seu senhor e o seu senhor veio, cobrou, ele diz, me dá mais um tempo para pagar. E o senhor disse, tudo bem, mas ele encontrou um servo dele. E encontrou o cara e disse o seguinte, você tem que me pagar. E o cara disse, não tenho como pagar. Jogou o camarada na cadeia. O senhor soube, trouxe o camarada para a conversa e disse assim, ué, eu fui compassivo, misericordioso, bondoso com você. Por que você não foi com o outro? Por que você não libertou o outro da dívida que ele tinha? E aquilo que o pastor Ed já nos ensinou, que perdão é para dívidas impagáveis. Se alguém te feriu e não tem dinheiro que pague isso, que resolva, não tem terapia que funcione, celebrando a recuperação, não tem nada. Só tem uma coisa, libera. Abre a portinha lá da cadeia e deixa ir embora. E diz assim, Jesus te perdoou, eu também te perdoo. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Nesse processo de ser gente boa, sangue bom aí, que o Levi propôs para a gente, na minha visão, tem 3 coisas importantes. A primeira é que a gente deve se abrir ao convite do Espírito Santo. Porque, gente, sinceramente, a nossa
sociedade não vai nos convidar a ser gente boa e sangue bom. A nossa sociedade não vai nos convidar. A nossa sociedade vai nos levar para o campo de batalha. Amanhã, inclusive, é campo de batalha, né, gente? É vermelho de um lado, azul e amarelo do outro, é aquela briga. Nossa sociedade não convida para o diálogo e não convida para ser gente boa e sangue bom. A nossa sociedade nos convida para a luta armada. Abra-se ao convite do Espírito Santo. Eu, assim como eu, também sou agressor e às vezes não sou gente boa, meu irmão também às vezes não é. E quem pode nos salvar disso? Só Jesus. Só Jesus. Segundo, eu queria te convidar a agir em obediência. Sabe por quê? Que a gente tem uma mania muito feia que ensinaram pra gente. Um negocinho meio burro, inclusive. Além de ser feio, é burro. A gente diz assim, não estou sentindo no meu coração. Isso aí já é muito ruim, porque não tem outro lugar para sentir se não for o coração. Certo? Não estou sentindo no meu pé. Não, é lógico que é no coração, mané. Estou sentindo no meu coração que não é hora de perdoar. Aí você não libera o perdão, ou você não libera a pessoa. Quando é que você vai ter vontade de perdoar? Nunca. Lembra? Nós somos, sem esforço, sem treinamento, sem capacitação, maus. Então eu convido você a obedecer. E aí pode ser que aconteça uma coisa linda, que eu já vivi muitas vezes, que é assim, tá bom, Jesus, o senhor tem razão. Vou lá na direção do meu agressor. E quando eu vou, cara, acontece uma experiência assim, de prazer e de alegria que é maravilhosa. Porque é muito verdade o que eu aprendi na minha adolescência com meu pai. É muito melhor não pecar do que pecar. Eu nunca esqueço disso. Meu velhinho leva para mim e falava, filho, é muito melhor não pecar do que pecar. E depois que você pecar, é melhor pedir perdão. Mas aí a gente espera sempre que a gente sinta alguma coisa para ir na direção do outro e dizer para ele, você está liberado. Mas qual é a tendência de alguém magoado? Ficar amargurado. Qual é a tendência de alguém amargurado? Ficar depressivo. E a tendência do depressivo, amargurado, magoado, revoltado? Nunca é de sair do buraco, é de descer. Por isso, quando a gente vai na direção do outro em obediência à palavra de Deus, pode ser que você saia de lá com a sensação de que você perdeu. O cara pode olhar para você e dizer assim, não vou te perdoar. Mas em algum momento nosso coração se enche de alegria, que é o movimento contrário. Por que eu peço perdão? Ou por que eu libero perdão? Porque eu quero obedecer a Jesus, porque eu sei que esse é o caminho. O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, parceiro. Mas se você espera o desejo no coração, ele não vem. Mas se você faz, você aprende a fazer e o desejo aparece. É o contrário. É a briga do marido e da mulher, né? Aí ela senta na ponta do sofá, você senta na outra ponta. E fica aquele negócio, né? Não, enquanto ela não der um pouquinho para a esquerda, eu também não vou para a direita. Aí fica os dois, né, naquele cabo de guerra. Se um vai um pouquinho para a direita, o outro já, que bom. Também. Né? Estou falando que ela faz assim. Sabe essa coisinha assim? Que fofo. E aí, você vê, o cara foi um pouquinho para a direita porque ele sabe que é o melhor que ele tem de fazer. Não é que ele está sentindo, porque, sabe, tem uma experiência. E aí, eu gosto muito de pensar assim, nós somos imperfeitos mesmo, mas a gente gosta mesmo é de acertar. Eu sou desses caras aí, viu, gente? Eu sei que trapo, mas eu gosto de acertar. Eu não sou o cara que gosta de errar e ficar errando e dando desculpa. Eu gosto de acertar. E para acertar, às vezes, a gente tem que agir, não tem que sentir, tem que agir. Por último, queria te convidar a experimentar o gosto bom de agir como gente boa. É bom ser gente boa, viu? Tá aqui um cara gente boa. Douglas, levanta a mão aí. Douglas, meu brother. Pensa num cara gente boa.
Você vê um cara cantando assim, você fala, meu Deus, que teologia é essa? Que música é essa? Ele fala, não. Deus abençoa, Deus usa. Disposição positiva em relação ao outro. Sabe isso? É não esperar o pior do outro, esperar o melhor. Eu sou dos caras que olha assim, tá, essa teologia aí, um dia fala, não, essa E eu aprendo muito com isso, experimentar esse gosto bom de saber que você não é mais uma vítima da maldade. Que você conseguiu olhar para o seu agressor, para a sua agressora, e dizer para ele assim, está liberado. Porque Deus me liberou das minhas culpas, quem sou eu para não te liberar das suas? Eu quero orar, terminar a nossa conversa. Nunca fui tão rápido na minha vida. E eu quero orar com você, por você, orar por mim, pedindo ao Senhor que receba a nossa oração. Qual é a minha oração hoje à noite? A minha oração é exatamente essa. Eu quero que o tempo passe e eu seja mais gente boa, sangue bom, do que gente ruim, sangue ruim. Eu não quero daqui 10 anos olhar para trás e saber que eu não consegui perdoar algumas pessoas. Eu quero, com a graça de Deus, chegar lá na frente e ter o meu coração livre e leve. E não ter ninguém preso dentro dele, a não ser pelo amor. Que é o que Paulo fala, que a gente não deve dever nada para ninguém, a não ser amor. Eu não quero ser aquelas pessoas que andam pesada, porque está cheio de gente dentro da cadeia do coração que não liberou. Não quero, não quero. E eu sou bom disso, viu? De prender pessoas. Mas eu não quero, não. Por isso eu quero pedir a Jesus por mim e por você, para nos ajudar a ser esse tipo de gente bondosa, que não trata os outros segundo elas merecem ser tratadas. Trata as pessoas segundo Deus acha que elas devem ser tratadas. Gente que não devolve mal com mal, gente que não planeja vingança, gente que não faz articulações fora dos fóruns combinados. Sabe quando você chega na festa de Natal da família e tá todo mundo olhando para você assim? Você fala, ué, o que foi aí, pessoal? Não, é que eles já conversaram antes de você chegar. Não te convidaram para conversa. Aí você fica ali, né? O que eu fiz ou o que eu não fiz, né? Pra todo mundo me olhar desse jeito. Então, gente boa, sangue bom, chama pra mesa e fala, olhando no olho, ó, você me magoou, você fez errado, eu tô chateado com você, ó, eu te perdoo. Aí chega na festa de Natal, não tem essas coisas, né? Pelo menos uma vez ou outra. Qual é o meu convite essa noite? Meu convite é para que você abra-se para o Espírito Santo de Deus e deixe Ele te levar nesse caminho, de se tornar gente boa, sangue bom, igual Jesus, sabe? Que estava na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, Jesus, Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Pensa que conversa de doido é essa? Porque Deus diz assim, vai lá e morre porque os caras pecaram. Aí o Jesus lá na cruz fala, pai, eles não sabem o que estão fazendo. O que Jesus estava dizendo é, eles são maus, essencialmente maus. E eles não estão percebendo que tudo isso aqui é um plano nosso para salvá-los. Então tira a culpa deles aí, deixa a coisa seguir o seu rumo. Eu preciso morrer para ressuscitar, para salvá-los.